Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast TV Tapajoara, eu e Fleury Colares, e hoje nós estamos recebendo como convidados aqui para essa conversa informal, uma conversa descontraída, mas que traz conteúdos importantes, informações importantes para nosso telespectador, para o nosso internauta que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Neri Prazeres, diretor executivo do Consórcio Tapajós, obrigado pela presença, Neri. José Lira, gerente regional do Sebrae. Lira, muito obrigado pela sua participação, pela atender o nosso convite para essa conversa aqui no nosso podcast. Fleury, nosso podcast já no ar, e diga para os nossos convidados onde é que a gente vai mostrar esse material depois de gravado aqui, Fleury. Vai estar no streaming da TV Tapajoara, né? Toda quinta-feira a partir das 8h40 da noite. Na sexta-feira a gente vai colocar uma parte, né, do nosso podcast no Focalizando, e no sábado, começando ao meio-dia em ponto, o podcast completo na TV Tapajoara, canal aberto também, tá? Lembrando que o podcast vai ficar direto no nosso streaming para que qualquer pessoa possa acessar, acompanhar esse bate-papo legal que vamos ter aqui. Exatamente, e às vezes andando aí pelas ruas, aí as pessoas dizem, olha, eu gosto mais de ver na televisão, não sou muito de assistir na internet não, eu gosto mais na televisão. Então o programa, como disse o Fleury, ele é exibido na íntegra no sábado, antes do programa de esporte Pernabola Show. Bom, mas o nosso papo aqui ele vai ser o programa líder, o Avança Tapajós. A gente vai falar muito sobre esse programa, quais são as vantagens e benefícios que eles trouxeram, que o programa trouxe para a região. E Lira e Neri, eu queria buscar um pouco lá atrás, olhando lá para 2018, naquela reunião que aconteceu lá no Sebrae, que a gente estava presente quando vocês lançaram essa ideia, e eu pergunto, de lá para cá, o que já foi construído, qual o legado, o que o programa trouxe de benefício para esses municípios que aderiram ao programa. Lira e Neri, fiquem à vontade para discorrer sobre isso. Começa aí, bom, a gente continua. Prazer, professor Wellington, Fleury. Eu entendo que foi uma das boas coisas que aconteceram nos últimos tempos. A gente preparando lideranças, né, discutindo o que deverá ser feito para o futuro. E o programa Líder, ele veio num momento interessante, num momento que estávamos aí numa incerteza, né? E esses líderes conseguiram criar um plano de desenvolvimento, o qual eu entendo que quando você busca uma grande empresa, investidores, enfim, você tem que mostrar que você tem um norte aonde você tem que chegar. Você tem que ter um plano aonde você quer ir. Uhum. Agora, Lira, não, você pode também dar a sua opinião com relação à pergunta do Wellington. Claro, na verdade, não se consegue trabalhar em lugar nenhum sem planejamento. E o planejamento ele tem dimensões diferentes. Uhum. Uma coisa é o planejar dentro de uma empresa. A maioria dos prefeitos, quando se lança candidato, né, ele tem um planejamento já prévio, e depois que ganha, às vezes dão uma melhorada, mas eles estão pensando em termos de planejamento do município, e muitas das vezes concentra nos problemas básicos do dia a dia. Uhum. E o planejamento, geralmente, ele acontece muito mais para resolver aqueles problemas que estão imediatos ali. O que a gente está falando é de olhar para um futuro de uma região. Para onde nós estamos indo, como é que a gente imagina que essa região vai estar em um período lá na frente. Uhum. Porque com esse cenário, essa visão de futuro, a gente consegue, então, ir construindo ações, etapa por etapa, mas sempre direcionando os esforços para a gente alcançar os objetivos que são sonhados. E quando a gente está pensando nisso, a gente está falando, não é nada mirabolante, mas coisas básicas. Por exemplo, como é que eu aproveito os recursos que a gente tem aqui de forma mais eficiente. Uhum. E aí eu estou falando de todos os municípios. Como é que a gente aproveita esses recursos para o bem da sociedade, gerando mais emprego, aumentando a arrecadação dos municípios, movimentando a economia, atraindo mais investidores, ampliando as empresas que se tem aqui, porque é assim que a gente cresce, né? É assim que a região cresce, é assim que ela se desenvolve. Então é mais ou menos esse o cenário. Em 2018 a gente começava essa construção, e de lá para cá muita coisa boa já aconteceu. E a gente está trabalhando, e com certeza hoje a gente vai detalhar
esses avanços aqui de forma mais detalhada para que as pessoas compreendam. Certamente. Agora, Neri, os objetivos traçados nesse projeto Líder, né? Nesse programa Líder, eles foram alcançados, estão sendo alcançados, acompanham isso tudo, como é que está? Bom, o que aconteceu com o Líder no início, lá em 2018, foi despertar para as pessoas as suas capacidades, né? Por exemplo, o nosso primeiro palestrante que nós trouxemos em 2018 foi um ex-prefeito de Cabaceiras, ao qual era o município mais pobre do Brasil, né? Município que menos chove no país. E um prefeito ganhou a eleição e disse: eu tenho como resolver a situação de Cabaceiras. Depois ele deparou com problemas e ele estava querendo desistir, inclusive, da sua administração, porque não ia dar conta. Mas alguma coisa despertou e ele conseguiu. Lá só tinha bode e algumas coisas assim, seca, pouca coisa. Desses bode, ele conseguiu alavancar a economia de Cabaceiras, ao qual começou a dar a volta por cima, criar uma festa do bode rei, enfim, fez uma coisa fantástica. Chegou uma equipe da Rede Globo para filmar aquele Auto da Compadecida, usaram o cenário lá em Cabaceiras, enfim, achou-se saída do município mais pobre do Brasil, passou-se a ser o mais rico do Nordeste, né? Com isso, nos desperta. Poxa, se o cara que não tinha nada, só seco, pegou uns bodes, através das culinárias, através do artesanato, conseguiu dar uma volta por cima e fazer crescer. Então, nós aqui, o que nós estamos fazendo se nós temos terras férteis, nós temos mineração, nós temos floresta, nós temos água, somos ricos em água, uma logística fantástica. O que está faltando em nós que nós não conseguimos criar algo que venha a ser realmente aquilo que nós esperamos, né, de uma grande região? Então, com isso, a gente foi alimentando e as pessoas, os líderes que participaram, começaram a ajudar a construir. E várias situações foram alcançadas. O que não foi alcançado em 2023, né, algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram em prazo determinado e outras nem vão acontecer. Então, por isso que houve, em 2023, a reformulação, que aí veio o Avança Tapajós. Mas muitas coisas foram alcançadas, não é isso, Lira? Certo. Lira, só para complementar, pegando um pouco o gancho dessa história lá de Cabaceiras, que o prefeito palestrou aqui, sabe, foi uma coisa muito interessante, eu acompanhei a palestra. Lá o município sem nada foi da criatividade, da invenção de lá, de pegar o que se tinha para construir alguma coisa. Nós também aqui temos problemas muito sérios também. Um deles é a grande extensão territorial com baixa densidade demográfica. Isso é um dos problemas que a gente enfrenta aqui para deslanchar o programa Avança Tapajós, Lira? Ou tem outras circunstâncias que também atrapalham? Sim, com certeza, esse é um dos entraves, até para a gente poder conversar. E aí eu sinto isso, por exemplo, nas ações do SEBRAE, quando a gente vai fazer as ações em campo, mas também eu entendo o consórcio Tapajós, às vezes o Raimundinho precisa, o Valdo precisa sair lá de Jacareacanga, olha a distância, né? A dificuldade de estrada, o pessoal que vem de Progresso também, a dificuldade de logística, Belterra, então é um entrave. Aveiro também, até para a comunicação nossa. Hoje a nossa comunicação é muito ruim ainda, o sistema de comunicação, e atrapalha muito isso. Mas tem um fator que, na minha opinião, é tão relevante quanto esse, e aí quando a gente olha para o desenvolvimento de uma região, tem um fator que é crítico. Percebe que, no caso do Arnaldo, né, um fator é predominante. Naqueles municípios onde as lideranças são mais pujantes, que elas têm estratégias, que elas trabalham juntas, que elas têm um planejamento, a região desenvolve mais rápido, porque você concentra esforços. E o que a gente tem observado na região, e talvez este seja um dos motivos pelo qual a gente tem trabalhado tanto nessa ideia de juntar as lideranças, é porque, apesar de que os municípios, muitos deles têm problemas bem parecidos, e aí
pela baixa densidade, não tem peso político, às vezes o prefeito, por mais que ele queira fazer, ele não consegue. E aí, por isso que precisa juntar as lideranças, então. Mas não é só de um município, nesse caso. Como a baixa densidade, até para negociar com o governador, um município muito pequeno, às vezes, tem tanta dificuldade. E quem diria das questões ambientais? A gente está no município, numa região onde o ouro é um dos recursos naturais mais expressivos que movimenta a economia, a madeira. E, coincidentemente, são os produtos, né, que, em nível de Brasil, da extração do meio ambiente, né, toda a questão ambiental, uma legislação cada vez mais pesada. Então, fica difícil para o prefeito trabalhar questões iguais a essas. Uhum. Então, ou a gente se junta para criar uma estratégia que possa ter peso numa negociação, ou a gente não consegue avançar. E aí, então, esse é um fator que, de fato, pesa em todos os cenários. Mas aí a gente tem trabalhado. Eu acho que o Neri trouxe pontos interessantes. Em todo o trabalho que a gente fez de construção da Agenda de Desenvolvimento Avança Tapajós, a gente buscou as principais lideranças em cada município, justamente para trazer elas, para que a gente pudesse construir um rumo, uma estratégia que pudesse fazer parte de todos os municípios. É claro, não nas questões básicas do município, porque, perdão, ali a prefeitura já está trabalhando. Mas quando a gente olha para o território, olhando para a questão de longo prazo, qual é o caminho que a gente vai seguir? Então, a gente trouxe essas lideranças, tem feito um trabalho com elas em 2018, 2019, agora 2023, uma retomada dessa capacitação de lideranças. Esse ano ainda, no segundo semestre, provavelmente, a gente vai ter uma continuidade da capacitação de lideranças municipais, porque chega um momento que não tem jeito. Ou a gente junta as lideranças para trabalhar de uma forma estratégica, ou a gente não vai. Está avançando isso? Na sua visão, está avançando? Muito. Sim. Lira e Neri, aquelas lideranças que começaram lá em 2018, muitas delas já não fazem parte mais, mas algumas ainda são lá remanescentes lá do início, né? E outras também, né, que foram sendo formadas ao longo desse período, né? Tem algumas lideranças que muitas vezes, foi selecionado nos municípios, né? Liderança do agronegócio, liderança da agricultura familiar, funcionário público, enfim. Mas muitos deles não se identificam, né? Eles vêm para participar, mas acaba não levando adiante. Essas pessoas, elas não continuaram. Umas se afastaram, outras acharam problemas políticos, enfim. Mas aqueles que permaneceram, nós temos vários exemplos de grande sucesso. Por exemplo, se nós for avaliar o prefeito de Novo Progresso, ele seguiu aquilo que ele ajudou a construir, e ele seguiu e teve muito sucesso, como o aeroporto, que foi planejado, e tantas outras situações. Se nós for olhar, por exemplo, para Aveiro deu um 360, cresceu, melhorou, as coisas aconteceram em Aveiro. O prefeito de Aveiro participou na construção lá desde o começo do líder, e também no Avanço Tapajós, e ele seguiu exemplos e as coisas foram acontecendo, né? Então, assim, tem muito sucesso. Essa situação que o Lira acabou de falar agora, sobre a gente continuar, nós estamos com as estratégias diferentes, estamos querendo provocar os líderes do município para a gente trabalhar lá dentro do município. Como foi feito no Avanço Tapajós, que é um regional, a gente fazer algo dentro do município. Com a realidade de cada município. Com a realidade de cada município, não é isso? A ideia é que a gente consiga... a gente vai daqui a pouco falar um pouco mais da agenda, né, do planejamento em si. Sim. Então, houve muitas mudanças nas questões políticas, né? Novos vereadores, novos prefeitos, novas lideranças assumiram espaços importantes. E a gente, então, pretende retomar esse trabalho, agora com a agenda, com um plano de desenvolvimento já estruturado, retornar aos municípios para, novamente, além de fazer um trabalho de capacitação dessas novas lideranças, para a gente poder alinhar as ideias nesse direcionamento estratégico, também levar a agenda, o plano de desenvolvimento Avanço Tapajós,
para ele constituir base do planejamento das prefeituras. Certo. Antes da gente iniciar a gravação, a gente falava muito sobre a questão do imediatismo. E também a gente vê que a população, principalmente algumas pessoas, elas pensam muito no imediato. E quando as coisas não acontecem muito rapidamente, elas tendem a deixar de lado. Isso aqui não vai dar resultado, eu estou trabalhando já há algum tempo e não vejo resultado. Eu pergunto, o programa, ele conseguiu identificar, principalmente a iniciativa privada, o Neri falou sobre os avanços no setor público, na iniciativa privada. O que vocês conseguiram, o programa conseguiu mapear de nichos de mercado que já estão sendo trabalhados e que estão dando resultados? Neri e Lira. Bom, e aí eu vou entrar um pouco então na conversa da agenda, então, né, do plano de desenvolvimento que foi construído. Bom, o plano de desenvolvimento ele foi estruturado em 3 grandes eixos estratégicos. Tá? Um dos eixos trata da questão da infraestrutura. Então, para a gente ter uma região desenvolvida, a gente precisa trabalhar nessa questão da infraestrutura. Nessa infraestrutura entra um dos primeiros pontos é a questão dos resíduos sólidos. A gente precisa fazer com que os municípios se adequem à legislação. Não é possível que um estado que está recebendo a COP30, o mundo inteiro olhando para a gente, símbolo da preservação ambiental, no meio da floresta amazônica, o nosso lixo ainda vai ser jogado a céu aberto. Então, esse é um dos eixos, um dos itens, por exemplo, do eixo de infraestrutura, que a gente precisa resolver. Os outros eixos envolvem água potável. A gente precisa ter água potável porque isso está diretamente ligado, junto com o esgotamento sanitário, das questões de saúde. Saúde pública, né? Para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa resolver esses 3 fatores. Resolver o problema da água tratada, para a gente ter água na torneira da nossa casa, o esgotamento sanitário e resolver o problema dos resíduos sólidos. Esses 3 eixos são prioridades dentro de infraestrutura. Aí tem outros eixos, por exemplo, da questão da telecomunicação. Nós temos várias localidades aqui no território que o telefone ainda não funciona. Não funciona. Então a gente precisa avançar isso. Seja no internet, levando internet ou o telefone, a gente precisa melhorar a banda, inclusive, da internet nossa aqui, para poder, de fato, ter uma região que não esteja desconectada do mundo. Então, fatores como esse envolvem a parte da infraestrutura. Tem um outro eixo que não deixa de ser importante, mas é a questão das estradas. As estradas, principalmente dentro dos municípios, as estradas vicinais, que envolvem toda a questão da produção. A gente fala tanto em expandir a produção, mas as nossas estradas da vicinal ainda apodrece produto lá, perde produto, o gado que está no ponto de ser tirado não tira, porque não tem como vender. Então, perceba que essa parte da infraestrutura ela é necessária. Principalmente nesse período chuvoso aqui que a gente tem, né? Com certeza. Então, esse é um dos eixos estratégicos que a gente está trabalhando. E aí depois nós vamos dizer o que já andou em cada um desses, né? O segundo eixo estratégico diz respeito à educação. A gente precisa melhorar o IDEB, e aí esse ano já deu um grande salto, né? O governo federal, estadual e municipal já fizeram grandes ações estratégicas, já deu uma melhorada. Mas o que a gente está falando, muito mais do que elevar o IDEB, a gente está falando de uma educação empreendedora. A inovação ela tem que fazer parte da nossa vida. A gente precisa criar sempre algo novo. Para isso, a gente precisa ser criativo, precisa ser inovador, e a gente não tem como não falar isso e não fazer isso em sala de aula. Porque não é só mais ler e escrever. A gente precisa de algo a mais. E se nós estamos falando de uma economia de futuro, economias portadoras de futuro, novos empresários, a gente precisa que essa população, esses jovens que estão crescendo agora, que serão os nossos substitutos, que eles sejam melhores do que nós, que eles sejam mais criativos, mais inovadores do que nós, para dar continuidade no crescimento da cidade e para o desenvolvimento da região. Isso é importante. E o terceiro ponto que a gente elegeu como prioridade do plano
terceiro eixo estratégico diz respeito à parte econômica. O que vai sustentar a nossa economia de agora para o futuro? E aí, dentro desse eixo de negócios sustentáveis que a gente está falando, das economias portadoras de futuro, que envolve a questão do baixo carbono, que envolve uma série de situações, nós elencamos 4 cadeias produtivas que não é que sejam só elas, tá? Mas digamos assim, que são representativas da região e que têm grande potencial de ajudar a região a ter um impulso na economia. E dentro desse eixo, os 4 produtos que nós trabalhamos foi a questão madeireira, ouro, turismo e agroindustrialização. Eu vou explicar um pouco cada um deles só para a gente ter noção. Por exemplo, madeira. Madeira hoje, aqui na região, já tem grandes áreas de concessão florestal, que é uma madeira 100% legal, que parte dela, os empresários já estão, inclusive, exportando. Parte dela. Ainda tem um volume significativo de madeira que os empresários nem estão tirando da floresta. Apesar de ter autorização para explorar, mas o valor de mercado dela é muito pequeno. Então, eu tenho a madeira para explorar, mas o valor de mercado ainda não compensa nem eu tirar da floresta. Então, eu dou prioridade para aquelas espécies que têm maior valor agregado. Então, a gente precisa encontrar uma alternativa para isso e a gente foi buscar. Depois eu vou contar para vocês dele também. Dentro da cadeia produtiva do ouro, até 2019, a agregação de valor era muito pequena e o volume de emprego gerado na cadeia mineral era muito pequeno. Não chegava a 1.000 empregos formais no território. Então, muita gente fala que Itaituba depende do ouro. Cara, a gente concorda com isso, eu não vou discordar. Só que uma questão que vem ao centro do debate. Se o ouro, do jeito que está sendo explorado, gerasse riqueza, Serra Pelada seria uma das regiões mais ricas do Brasil. E Itaituba, que desde 1960, um pouco antes disso ainda, já saía ouro daqui, nós deveríamos ser uma cidade modelo para o Brasil. E não somos. Será que não seria a hora de a gente repensar isso e aproveitar que ainda existe uma reserva significativa de mineral para pensar um outro modelo de exploração que deixasse mais valor aqui? Só para concluir, Fleury. E o terceiro ponto, que é o turismo, a gente precisa criar. Nós temos uma imensidão de oportunidades, mas ainda não exploramos o turismo. E o agronegócio, partindo da parte da industrialização, historicamente a gente sempre trabalhou a produção, incentivando a agricultura familiar a produzir e a prefeitura uma assistência técnica para produzir um pouco mais e tal e tal. E depois pensar o mercado. A ideia é inverter um pouco essa situação e começar a olhar para aquelas pequenas iniciativas de indústria que já existem, como é que a gente pode fortalecer aquela agroindústria que está ali, ajudando o pessoal que está no entorno a produzir para a indústria. E a gente começar um outro modelo de negócio. É simples de compreender isso. Você entra no nosso supermercado, tem produtos na prateleira que vêm de todos os lugares do Brasil, menos daqui. Então a gente precisa inverter um pouco a lógica. Então é essa a lógica que move toda a nossa estratégia que estamos construindo. A gente está falando muito de Sebrae, consórcio, né? Nele, a importância, né, dessa parceria do consórcio Tapajós com o Sebrae. Então, nosso principal, eu sempre digo do consórcio, principal parceiro é o Sebrae. Até porque o consórcio, quando ele foi criado por um objetivo, né, que era a situação das hidrelétricas. E aí, como teve aquele problema e foi arquivado o processo, então o consórcio tinha que buscar alternativas e pensar, por isso que eu fui convidado a pensar o futuro e o que fazer, a exemplo do que aconteceu quando eu fui prefeito em Novo Progresso. Eu fui prefeito em 1993, instalei um município numa região que não tinha energia, não tinha estrada, não tinha, enfim, leis, não tinha nada, e conseguimos instalar esse município
e construir um alicerce, o qual esse município é um dos que mais cresce até hoje na nossa região. Então, a exemplo disso, eu fui chamado para o consórcio. Então, vamos ter que procurar algo, por exemplo, quantas coisas após essa ideia de construir alguma coisa, de pensar diferente e trabalhar em união, aconteceram de bom. Se você vê, buscar lá atrás, você via falar antigamente em defesa civil atuante, coisa mais difícil. A orla de Barreiras, por exemplo, ela nasceu de ação da defesa civil que o consórcio injetou. Se você vê o que aconteceu em Aveiro, por exemplo, a ação da defesa civil, qual o consórcio também injetou. Você viu sendo distribuído recursos, ajudas, né? Porque o consórcio foi atrás. E por que os processos, por exemplo, chegavam lá em Brasília e eles paravam, não ia para frente? Por exemplo, a Defesa Civil Municipal colocava um projeto no sistema, por exemplo, deu uma chuvarada, a água subiu, passou por cima da ponte, aí você vai lá, o pessoal sem orientação, e fazia o processo. Batia uma fotografia daquela água passando por cima da ponte e lançava no sistema. Mas ele não dava sequência do que aconteceu depois que a ponte, que a água baixou. Ele não voltou lá e bateu a foto novamente, se a ponte foi embora, se foi parte dela, se só foi o aterro, se não foi nada. Então, como ele não alimentava o sistema, né, aí, lá em Brasília, lá tinha em torno de 7, 8 técnicos que fica constantemente analisando todos os processos em 5.000 e poucos municípios do Brasil. Se você não está tudo certinho ali, o que aconteceu durante a chuva, que aumentou a água, e o que aconteceu quando a água baixou e o que estrago foi o que aconteceu. As consequências disso para a população do entorno. Né? O que ia ser preciso fazer. Como você não tinha esse processo todo, então largava aquele processo ali e ia para outro município. São muitos municípios no país. Então, quando nós detectamos isso, eu fui lá em Brasília, eu com o presidente, que era o Wilson, detectamos isso, então nós criamos um departamento dentro do consórcio para cuidar disso e orientando os municípios, e começou a vir recursos para os municípios. Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu gosto sempre além de emendas, de briga por medidas provisórias que aconteceram, enfim, que acontece, projetos de lei, foi essa de nós buscar algo para o futuro e pensando o que é bom para nós, junto com a população, para discutir. Não discutir como aconteceu aquele plano BR-163 sustentável que foi feito em Brasília, trouxeram para cá, ouviram a população, mas a população era a população madeireira, que daí tinha uma promessa de criar planos de manejo nessas unidades de conservação, e era interessante para os madeireiros, e acabou, beleza, passou. E aí cadê esses políticos da época para discutir, para resolver, para brigar sobre o que foi prometido, né? Não estavam essas lideranças. Uns foram embora, outros não têm mais mandato, era liderança política. E quando nós detectamos que nós tínhamos que ter lideranças locais, aquelas lideranças que, independente de política, eles são líderes, estão juntos para ajudar a construir e discutir, aí sim as coisas funcionam. Então, por isso foi que essa parceria com o SEBRAE, buscamos o programa Líder. Eu digo que o melhor momento do consórcio foi essa, perante todas essas outras, mas essa foi a melhor, que foi a parceria com o SEBRAE. Fleury, nós vamos fazer, e Lira e Neri, nós vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso bate-papo, e a gente retoma exatamente desse ponto que o Neri deixou, que é sobre a questão de lideranças políticas, né? Porque nós tivemos agora eleição, alguns municípios reelegeram novos prefeitos, novos vereadores, e como é que o programa, o Avança Tapajós e o consórcio, como é que eles estão lidando com essa nova realidade de novos políticos que alguns deles nem tinham muita afinidade com o programa. Vamos fazer um breve intervalo para o nosso recadinho da Letícia aí no nosso podcast. A gente volta em seguida.
Você está assistindo o podcast Tapajoara e lembrando que toda semana teremos um episódio novo, sempre abordando o assunto de interesse da comunidade. E para você não perder nenhum episódio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curte e comente o que você está achando. Estamos de volta com o nosso podcast da TV Tapajoara, essa breve pausazinha por recadinho da Letícia, mas já vamos retomar a nossa conversa aqui com os nossos convidados, Neri, diretor executivo do consórcio Tapajós, e o Lira, gerente regional do Sebrae. E a gente falava no último bloco sobre a questão política, né? E eu pergunto, Lira e Neri, assim, o programa ele enfrentou uma pandemia, teve aquela parada, coisa e tal, e agora nós temos a eleição de novos prefeitos, né, novas câmaras de vereadores, e alguns desses prefeitos e vereadores que foram eleitos agora não estão, talvez por não acompanhar, alguns podem até estar mais familiarizados, mas outros não. Quer dizer, para vocês vai ser um recomeço levar todas aquelas propostas que já tinham sido discutidas, que já tinham, que estavam bem encaminhadas com os prefeitos, mas eles saíram e interromperam isso, e agora é um recomeço, né? Vai contigo aí depois. Então, realmente isso é um problema, né? Porque os prefeitos são eleitos e aí muitos deles entendem que tem que ser o programa deles, o projeto deles, né? E aí a gente tem uma certa dificuldade. É aquele problema da continuidade, né? Isso. Até mostrar. Mas quando a gente discute, a gente consegue chegar, mostrar, apresentar o que foi construído, o caminho, a parceria, que não é só o nome Sebrae e consórcio, ele não é simplesmente um nome, ele tem uma história, ele tem uma tem como chegar mais longe, não é? Mostrar para as prefeituras que nós juntos somos muito, muito mais competitivos e com condições de realizar aquilo que talvez só o prefeito, só com seus vereadores, ele não consegue, a gente juntos, somando forças, junta a Sebrae, junta a Senai, junta, enfim, todos os órgãos, todas aquelas, enfim, tudo que precisa para a política acontecer, aí o consórcio, junto com o Sebrae, nós temos bastante mais força. E quando nós chegamos a mostrar isso para os prefeitos e tal, é trabalhoso, mas a gente está conseguindo. Antes do Lira falar também sobre esse assunto, uma perguntazinha técnica. O consórcio, ele refez seu estatuto e hoje tem mais autonomia para buscar recursos para esses municípios? Nós fazer parcerias com esses municípios, com o governo federal, com o governo do Estado? Nós somos o único consórcio público do Estado, não tem outro, não é? Tem alguns consórcios, mas como se fosse uma associação, não é público-privado, então não. Nós somos consórcio público, a qual nós temos condições de pegar, fazer convênios, né? Executar obras dentro dos municípios, não é? Então, assim, uma força tremenda. Por exemplo, o município às vezes tem algum problema de cálculo, alguma coisa, o consórcio pode... De repente, o consórcio faz uma licitação de medicamento. Né? Por exemplo, tem 1 milhão de cada município para comprar medicamentos. Somando os 7 municípios, por exemplo, já se faz uma compra de maior, de 8 milhões, 7 milhões. De repente, você consegue fazer uma licitação maior e os municípios só aderem à ata do consórcio. Então, quer dizer, o consórcio é uma ferramenta muito extraordinária. Lira. Bom, antes de mais nada, é importante compreender que tem muita gente que fala o avanço Tapajós é do Sebrae e do consórcio, né? Não, não é isso. O que a gente fez foi construir uma estratégia, um plano que pudesse levar a gente para um outro patamar enquanto território. É claro que esse plano ele não contempla todas as ações dos municípios. Cada município tem seu planejamento, tem um monte de coisa, mas dentro dos pontos comuns, estratégicos, da questão econômica, da infraestrutura, da educação, por exemplo, olhando para esse contexto mais da inovação, da criatividade, então há um plano direcionado. Com a mudança de prefeitos, vereadores, que é natural que aconteça,
Assim como nas instituições também muda de diretoria, muda de tudo, e é natural. O consórcio mudou agora, né? Exato. É um processo dinâmico. E o que a gente vai fazer e está fazendo agora é o retorno aos municípios. Por exemplo, a gente está agora essa semana, se der certo, já se a gente puder passar na estrada, né? Uma reunião com a Câmara Municipal de Rurópolis para apresentar a estratégia, porque os vereadores precisam tomar conhecimento, tomar partido disso, né? Inclusive, porque é uma estratégia relevante para o território. Algumas secretarias, por exemplo, de agricultura, nós falávamos há pouco sobre a questão da agroindustrialização. Então, a Secretaria Municipal de Agricultura, ela pode pegar isso e transformar parte do seu planejamento como dentro dessa estratégia. Então, é preciso melhorar o serviço de inspeção municipal, é preciso ter assistência técnica dentro de algumas cadeias estratégicas que têm possibilidade de mercado. Então, tudo isso são coisas que dá para ir planejando dentro da agricultura, dentro da Secretaria de Educação, dentro da Secretaria de Infraestrutura. Tudo isso dá para fazer, meio ambiente. Então, assim, a gente precisa voltar lá para o município para pegar esse planejamento e ajudar eles a tornar em ação possível de execução dentro do município. Se cada município faz um pouco, o resultado é grande. Por exemplo, dentro da parte de infraestrutura dos resíduos sólidos, um grupo de lideranças estiveram agora no sul do Brasil visitando um novo modelo de aproveitamento de resíduos sólidos que transforma em energia elétrica, por exemplo, através... Pega o lixo e transforma ele num produto que depois, queimado, dá para alimentar a termoelétrica para geração de energia. Já imaginou isso sendo implantado, por exemplo, no território e a termoelétrica em Jacareacanga? Só um exemplo, né? Jacareacanga ainda tem energia que é fornecida por motor a diesel. É diesel. Então, daria para mudar a matriz energética, né? A emissão toda para o ar, né? Então, o desafio é agora a gente retornar aos municípios e tornar essa estratégia conhecida dos todos os novos prefeitos. Alguns municípios saíram na frente. Por exemplo, Novo Progresso, o Gelson tem desde o início acompanhado. Então, ele já está lá na frente com estratégia, com trabalho. Já está com o projeto, inclusive, atrás de recurso para tentar viabilizar o projeto. Pois é, a gente ia... Sim, Fleury. Agora, o Rurópolis seria um primeiro município, mas a visita seria em todos os municípios? Sim, a nossa proposta agora está montando a agenda para retornar a todos os municípios, novamente, juntar aquelas lideranças que participaram de toda a estratégia de planejamento, junto com os vereadores, prefeitos, secretários, e a gente novamente alinhar o que foi discutido, mostrar a agenda e como é que a gente pode ajudar para que essa agenda saia do papel e se transforme em ação dentro do município. Agora, Lira, em alguns estados, o programa Líder registrou, ou melhor, inspirou a criação de escolas de governança e conselhos, né, de liderança estudantil. Aqui em Itaituba, como é que ficou? Várias lideranças daqui participaram. Também com a mudança do governo, a gente vai ter que se aproximar agora cada vez mais do novo mandato, né? Eu queria pegar um gancho nessa pergunta do Fleury e só para valorizar o programa, porque assim, o programa ele tem como meta fundamental a descoberta de novas lideranças e usar o potencial dessas lideranças em benefício do município. E o programa, como disse o Fleury, em algumas regiões criou escolas de governança, criou conselhos estudantis para formar na base essas lideranças, né, para no futuro elas estarem à disposição dos seus municípios, né, de suas regiões. Sim, olhando não só na questão de novos estudantes, o importante é que o plano ele envolveu todos os setores, inclusive da universidade, né, da faculdade, e aí professores, alunos participaram com a gente. O município de Novo Progresso é um caso diferente, porque eles já entenderam a ideia da educação empreendedora, e o ano passado eles já começaram a fazer um trabalho bem interessante. Criaram, inclusive, uma lei municipal que foi sancionada pelo prefeito no ano passado. Né? Ele pode falar mais sobre isso, né? Mas já tornando a educação empreendedora obrigatória dentro do município, no ensino fundamental.
Então, olha só, isso aí é um grande avanço, porque muito mais do que a educação básica do ler e escrever, tem uma série de outras ações complementares que ajudam justamente nessa outra etapa da atividade que é necessária, que é a educação empreendedora. Porque o aluno passa todas as matérias, matemática, português, história, então... Aí mas empreendedorismo ele não sabe, nunca se preparou. Certo. Então a intenção é essa, né? Quer dizer, quando o aluno sai, ele já tem pelo menos algo, né, de empreendedorismo. E eu queria trazer um depoimento só para ilustrar um pouco mais o que a gente está conversando agora e a importância disso. Aqui na comunidade do 11, ou por aí, aqui na BR-163, no sentido de Trairão, eu visitei uma comunidade que o pai, o proprietário da comunidade, ele já estava na idade mais avançada, perdendo a força de trabalho, mas a filha dele, ele fez questão que ela fosse estudar, fosse se preparar, e ela se formou em ciências agrárias, voltou e assumiu a propriedade e começou a inovar. Inclusive, ela tinha alguns produtos certificados que vinham para as prateleiras do supermercado. Eu não vi mais esse produto, não sei o que houve, mas é um exemplo de que se você formar lideranças, o trabalho vai continuar e vai continuar com mais excelência, né? Porque a partir do momento que você se prepara, você vai desenvolver o ofício com maior excelência. Mas eu queria voltar à questão que vocês tiveram no sul do país, olhando exemplos de como tratar resíduos sólidos, e já passou do tempo, né, dos municípios. Antigamente se falava, alguns prefeitos ainda falam em lixão, mas isso já é um discurso ultrapassado. A gente precisa tratar os resíduos sólidos e aproveitar os benefícios que ele pode nos trazer. Vocês já levaram, além de Novo Progresso, vocês já levaram esses projetos que vocês viram lá, para outros prefeitos aqui que fazem parte da região? Veja, Novo Progresso, porque ele faz parte né, e o Gelson estava, né, com vocês? Frequentemente o Gelson está imbuído no nosso plano de desenvolvimento. Então, é um caso, né, à parte, mas nós precisamos que ele realmente vá adiante para servir até de exemplo. Né? Porque até você chegar, mostrar, porque o que se imagina, vamos falar fora da nossa região, ou outros estados, enfim. As cidades, elas são muito próximas, né? Quando você faz um projeto, você pode fazer um projeto englobando vários municípios, né? Uhum. Por exemplo, ali atendendo, quando você faz, como é que chama? Não lixão lá, como é que fala? Um aterro sanitário para vários municípios. No nosso caso, isso é descartado. É um para cada município. Não tem possibilidade. Então, o que nós estamos buscando, né? É essa situação do resíduo sólido, transformar o nosso lixo em economia, né? Que é o mais importante para nós. E aí, cada projeto para o seu município. Nós não temos como pensar nas distâncias, por exemplo, de Novo Progresso a Jacareacanga, são 800 quilômetros. Como é que você vai fazer algo consorciado? Não tem como. Então, nós temos um processo lá e um projeto lá. Mas esse equipamento, ele, pelo menos pelo que a gente observou, a gente foi lá, a gente viu, temos projetos. Num barracão de 2.000 metros, você processa em torno de 50 toneladas de lixo dia, transformando em energia. Então, quer dizer, é um projeto fantástico para o município. Não tem negócio de aterro sanitário. E com uma vantagem, né, que você poderá recuperar o aterro sanitário, ou que seja o lixão, que está lá há vários anos, aquele material você pode minerar ele, trazer e transformando em energia. Muito interessante. Quer dizer, é um ganho para o meio ambiente e um ganho econômico também para o município, né? Com certeza, transformando tudo em energia elétrica, né? Através da termoelétrica. Agora, a gente... Quer fazer, Fleury? Não, pode completar. Assim, colocando a nossa realidade novamente, que é um outro problema, que é a questão das distâncias, né? Ele estava falando agora, e a nossa malha viária é muito precária, né? Isso também é um dificultador para que ações entre os municípios também
demorem mais a sair do papel, né? Por exemplo, a gente, agora há pouco tempo que o município de Novo Progresso inaugurou o seu aeroporto. Eu estava até conversando sobre isso antes da gente iniciar a gravação, a festa que foi. Porque Novo Progresso era a única ligação que tinha era por estrada, e a estrada não era muito boa. Quer dizer, então, esse problema das distâncias e a precariedade das estradas também é um problema sério de logística que impacta no desenvolvimento da região, né? Exatamente. Perceba, Wellington, que a gente está tentando encontrar soluções dentro do que foi planejado. Por exemplo, só dar um passinho atrás ainda. Lembra que eu estava falando aqui que dentro do nosso planejamento, dentro do eixo de infraestrutura, uma das questões que a gente precisaria resolver era a questão dos resíduos sólidos, de uma forma mais inteligente do que tem hoje. A legislação ambiental que previa a questão dos aterros sanitários, ela venceu o prazo em agosto do ano passado. Vinha sendo renovado e o último venceu em agosto do ano passado. Está em processo, né, de nova legislação, nova lei que prevê pelo menos por mais 5 anos e tal. Mas aí o que ele disse, a gente está indo atrás de soluções que sejam adequadas ao meio ambiente, que sejam possíveis de fazer com um custo muito mais barato e agregando valor. Transforma o lixo em matéria-prima que vai gerar energia na termoelétrica. Então, assim que a gente está buscando. Então, buscando alternativa para um dos eixos. Essa questão da logística, tem a questão das estradas vicinais, e aí os prefeitos vão ter que sentar, a gente vai ter que estruturar um plano, mas ver como é que a gente resolve isso a médio e longo prazo, né? Mas a questão do aeroporto do Progresso, por exemplo, se o prefeito já está trabalhando para colocar o aeroporto no conjunto de aeroportos a serem operados pelas companhias aéreas, mas se tudo der certo, do jeito que está sendo pensado, uma linha aérea que deve sair de Cuiabá, fazendo a integração até Santarém, passando por Itaituba, Progresso, Sinop. Então, olha só, abre mais uma linha e isso favorece tanto ao turismo de negócio, como também o turismo normal de diversão, passeio, diversão, né? E tal. E justamente aí que entra o trabalho que a gente tem feito agora com a criação, você acompanhou o trabalho, de criação da primeira rota turística do Tapajós. Foram investidos um pouco mais de R$200 mil, mas conseguimos criar a primeira. O primeiro sempre é mais difícil, né? E aí criamos a primeira rota. Olha só, quando a gente fala de negócios, a partir desse movimento todo que foi sendo criado, já temos uma operadora de viagens também aqui no município, que já está se transformando, agora se transformou em operadora, que já vai dar sequência, pega essa rota e já vai começar a vender essa rota para o Brasil e para o mundo. Então, aos poucos a gente vai vencendo cada um dos gargalos. Dentro ainda do município de Jacarecanga, já tem a proposta para a criação de roteiro de pesca esportiva. Semana passada a gente esteve em Fordlândia, já negociando para construir uma rota de pesca esportiva também em Fordlândia. E aí, tudo isso são estratégias econômicas que já começam a dar resultado agora. Já começam a fortalecer minimamente, mas já começam a se mover rumo a um outro modelo de negócio, que é o que a gente está buscando para o território. A gente pode falar depois também da questão da madeira e... Só pegar um gancho aqui sobre o roteiro turístico. Foi feito eu acho que foi fundamental o que foi feito. Por exemplo, o Sebrae, ele contratou uma van, um ônibus, aonde colocou empresários de negócio turístico, por exemplo, as agências, os operadores, quem vende o turismo, né? Não foi o turista que fez essa visita do roteiro, foi criado o roteiro e foi trazido esses empresários visitando esse roteiro, né? Para ver se era vendável ou não. Né? Ou tinha que se mudar alguma coisa, ou estava bom, enfim. E essa ação, para mim, foi primordial. Eles que vendem, eles que conhecem, né? A experiência deles fala alto. E eu achei muito inteligente. E foi o que aconteceu. Aí, por exemplo, eu
natureza eu vejo todos os dias aqui na minha região. Se eu sair daqui para ir lá pro Nordeste e ver natureza, não é. Eu vejo todos os dias. O meu turismo é diferente de outros. Né? Por exemplo, no dia que fomos nessa visita, estava com problema de energia lá no seu Cleiton, lá na pousada, esqueci o nome da... Portal da Amazônia. Portal da Amazônia. E estava um mosquito danado, né? Aí eu falei assim, comentei com a moça do Sebrae que estava fazendo a palestra. Eu falei, esses caras que vieram, esses empresários que vieram aqui, levando ferroada de mosquito sem energia no calor, enfim, eles vão odiar isso daqui. Não voltam mais, né? Ele falou assim, Neri, tem turismo que não é feito para você. É feito para quem gosta de levar ferroada muitas vezes, mas fica lá o dia inteiro observando um passarinho lá numa árvore. Tem outro que gosta de ficar lá na canoa o dia inteiro lá no meio do rio, ou andando nas trilhas. Isso não é para você. Essa cabeça que nós temos que ter, o que nós temos para oferecer. Então, essa ação do Sebrae, junto conosco todos aqui, foi muito inteligente. Eu acho que quem entende de vender que deve aprovar. E foi muito bem aprovado, pelo menos é o que me consta. Agora, Diran, os atrativos turísticos aqui da nossa região são grandes, né? Sim. A região é um tesouro, na verdade, né? A nossa região é um tesouro, tem tanta coisa bonita. Olha, Rurópolis, no ranking de cavernas, estava no ranking, né, de municípios com o maior número de cavernas do Brasil. Rurópolis estava em 5º lugar. Olha só a imensidão. Rurópolis tem uma caverna que é uma das mais importantes do Brasil, de termos de turismo espeleológico. Por exemplo, lá dentro tem gravura rupestre dentro de uma caverna que fica a 400 metros da zona escura. Isso é histórico. Cachoeiras maravilhosas, trilhas dentro da floresta, pesca, roteiros, por exemplo, como Fordlândia. Eu comecei agora a desenhar a proposta de um projeto para criar ainda não sei bem o nome, mas a Rota da Borracha Americana, que é um roteiro que a gente está imaginando que seja possível. Aí vai haver Forlândia e Aveiro, né? Mas deve ser maior. Aliás, Belterra. Por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, porque é um turismo histórico, é um outro tipo de turismo. Mas olha que legal. De Santarém, você entra num barco e aí você se hospeda dentro do barco, na verdade, né? E aí você sai de lá, dá para vir passando por Belterra. Na verdade, dá para começar a rota por aqui, né? Vamos começar por São Luís do Tapajós, e aí vai descendo. Passa em Fordlândia, tem Urucurituba, né? Do outro lado da margem. Do outro lado. Aí depois tem Aveiro, depois tem Pinhel, que é uma ilha, uma vila, mas lá é um museu a céu aberto, Pinhel. As histórias são fantásticas. E aí você volta Urucurituba também, né? Tem histórias de remanescentes de quilombos lá em Urucurituba, né? Então, tudo isso, depois volta para Belterra. Então, não é só Fordlândia, né? Olha só, aqui de Itaituba, de São Luís do Tapajós, se a gente contar a história que eles subiam aqui para ir atrás de sementes para poder plantar em Fordlândia, olha só, tudo isso dá para contar uma história linda de um acontecimento que está aí, dá para todo mundo ver, o museu ainda da Ford, e que para turista, principalmente dos Estados Unidos, pode ser um grande negócio. E também tem a história, né, de São Luís e Pimental, né? Sim, Por que existiu essas duas vilas? Você sabe disso, eu não conheço essa história. A história que me contaram interessante. Foi porque chegava as embarcações maiores, vinha até Pinhel, e depois seguia as embarcações pequenas. Passava aqui, Itaituba era muito pequeno e tal, passava, chegava na Cachoeira de São Luís, eles paravam, os marinheiros paravam em São Luís para descansar, se preparar para poder subir a cachoeira para ir para os afluentes. E aí dava movimento ali, criou-se a vila. Subia o rio, aí algumas canoas tombavam, outros se machucavam, ou se desgastavam, aí paravam em Pimental para se alimentar, para se recuperar, e também se transformou a vila. E subiram nos afluentes, e quando voltava era a mesma coisa. Então essa é uma história
que eu acho que ela precisa ser contada. Nós temos muitas coisas que precisam ser exploradas aqui, inclusive o turismo religioso. Nós temos uma expedição para a Capelinha, né? que 2 vezes por ano vão equipes diferentes fazer. E aí, quando se surgir, se essa rota for incluída, nós já temos um guia turístico aqui para fazer essa rota aqui. Mas deixa eu nós falamos sobre, nós falamos sobre Fordlândia. Então, no passado, uns anos atrás, eu procurei a FPA para a gente fazer um projeto de Fordlândia, para revitalizar aquilo lá, fazer um projeto de custos e levar na Fundação Ford, ou mesmo na Ford, sei lá quem, e mostrar esse projeto. Olha, vocês construíram uma cidade lá na Amazônia, lá em município de Aveiro, e abandonaram. Se vocês revitalizam aquilo ali para ter uma sustentabilidade, vocês poderão fazer uma propaganda mundial disso daqui, né? Um exemplo né? Ou, se vocês não quiserem, também pode ser do mesmo tamanho uma propaganda negativa, que vocês vieram na Amazônia, exploraram a nossa região, levaram doenças, e deixaram lá tudo se acabando. É algo interessante. Viajando agora para o sul, eu me despertou uma situação, eu estou falando isso só para você ver o potencial turístico que nós temos pela frente. Me despertou uma situação lá em Camboriú. Eu comecei a andar pelas ruas de Camboriú, eu comecei a ver os investimentos. Quem é que está fazendo investimento nos prédios, como é que fala? Enfim, quem é que está fazendo investimento em Camboriú? Todos os prédios lá e tal. Família Aveiro. Família Aveiro. Quem é Família Aveiro? Você sabe quem é Aveiro? Cristiano Ronaldo o nome dele é Aveiro. Português. É português. E ele faz investimentos, né, imobiliário em Camboriú. Vou ver a palavra agora, imobiliário. Em Camboriú. E se um dia desse eu estava comentando, se nós chegar a Aveiro, mostrar para o camarada que está investindo seu nome, investindo pesado em Camboriú, mostrar que nós temos uma cidade aqui na Amazônia, construída pelos portugueses, chamada Aveiro, que pode até ser da família dele. Será que nós não conseguia ter uns investimentos em Aveiro? Uma pousada, turístico, uma pousada, um grande hotel, alguma coisa nesse sentido? Mas, meus amigos, eu tenho que dizer para vocês que o nosso tempo está encerrando. Foi muito boa essa conversa e a gente vai marcar certamente um outro podcast desse para a gente falar sobre os muitos outros assuntos que ficaram, né, Lira? Por exemplo, o polo moveleiro, polo joelheiro, agricultura. Eu queria trazer para essa conversa, inclusive, o projeto de criação de bacia leiteira lá em Trairão, mas infelizmente o nosso tempo terminou e eu queria só que vocês dissessem quando é que vocês retomam com as novas etapas do programa Avança Tapajós. Bom, agora, próximo passo é a gente voltar aos municípios, né? Para novamente realinhar as ações. Depois disso, tem uma proposta que se as prefeituras precisarem, a gente pode contribuir também para ajudar no planejamento das secretarias, para tornar isso possível. No segundo semestre, se Deus ajudar, a gente retoma com a parte de formação de lideranças em cada um dos municípios. A gente está com um projeto bem interessante, justamente para dar suporte. Mas, paralelo a isso, tem os projetos em andamento, por exemplo, do Polo Moveleiro, que já deve começar agora nesse mês. São estudos de viabilidade técnica e uma grande parceria que a gente fechou com o Senai do Rio Grande do Sul, para criar uma linha de móveis específicas com madeira que ainda não tem valor agregado. Esse polo seria lá em Moraes? Não. Nessa região. Na região, né? Certo? É claro que a principal fonte de madeira legal hoje ainda é Moraes da Almeida. Moraes, né? Aí daí, a partir disso, a gente precisa trabalhar o contexto da região, né? Tá certo. Muito interessante, sabe você? Eu tive agora com o pessoal com o DeFlor, uma reunião sobre uma concessão na frota do Iriri, lá em Novo Progresso, que está sendo agora, deve ir para... Vai licitar. Aí tratamos do assunto, eu cheguei a comentar sobre
parte das madeiras legais dentro da concessão, ela seja explorada pelo polo moveleiro, né? Porque às vezes tem aquele negócio, não, mas aí num percentual será, né? Aí o secretário, o diretor lá, esqueci o nome dele, o Pinto lá, o que foi deputado lá, o Nilson Pinto. O Nilson Pinto disse o seguinte para mim, diz, olha, nós já pensamos nisso. Vai ter não só tudo que for da floresta, ele vai ter que, se tiver madeireiras para explorar ou movelarias para explorar, a concessionária será obrigada a fornecer um percentual dessa madeira para ser industrializado no local. Tá certo, meus amigos. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né, Fleury? Tem muitas outras coisas. Nessa linha também teria a questão da regularização fundiária, que certamente é um calcanhar de Aquiles também para o desenvolvimento da região. Mas, Lira e Neri, muito obrigado pela presença de vocês, né, Fleury? E vamos ficando por aqui. Agradecer ao Lira, Neri. Vai ter uma segunda parte, né? Vamos fazer podcast, uma né? segunda rodada de conversa com os dois, porque muitos assuntos ficaram de fora. Mas é isso, pessoal. Com certeza, eu acho que a intenção nossa é as das melhores. E eu acho que vocês, como imprensa, como pessoas interessadas no desenvolvimento, têm muito a contribuir conosco. Ok. Lira. E agradecer também a você, telespectador, que está nos ouvindo, com a paciência para ouvir. A imprensa, agradecer vocês por essa disponibilidade de espaço, porque tem muita coisa sendo construída. E se não houver a disseminação desse conhecimento, dessas informações, a gente não avança. E dizer que a gente está de portas abertas enquanto Sebrae, assim, eu tenho certeza que o consórcio também. E o nosso interesse, enquanto instituições, não é nada para mim. Nós estamos construindo algo em termos de território. Então, tudo que tem de bom que a gente puder trazer para a região, a gente está à disposição. Por isso, o Sebrae está de portas abertas para contribuir, para ajudar, para estar junto com o desenvolvimento dessa região. Tá certo. Meus amigos, Fleury Colares, Lira, Neri, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que sempre nos prestigia, seja no nosso canal no YouTube, seja na TV Tapajoara, através do Focalizando. A todos, um abraço e até o próximo episódio aqui do podcast da TV Tapajoara. É isso.